Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa semana e um bom ano. Muda de ano. Quando nós estivermos chegando no final de 2026, olha para você no espelho e fala: Marcelo, você mudou, rapaz. Você mudou, você ficou mais honesto, mais direito. Você estudou as leis, você está aprendendo a respeitar as leis. Claro que você continua sofrendo. Claro que você continua sendo desprezado pelos queridos, amigos, familiares. Claro que às vezes você está sendo caluniado pelos irmãos mais queridos, até de religião, né? Claro, a gente está aqui, nós estamos aqui num planeta escola. É um planeta em que nós estamos, de certa forma, presos na escola. Nós temos que ir à escola todo dia, assinar a caderneta. Lembram quando a gente carimbava a caderneta na entrada e na saída? E os professores nos davam aulas, 4 aulas, até meio-dia. Nós tínhamos que mostrar os deveres, nós tínhamos que fazer as provas de avaliação, nós tínhamos que chegar em casa e dar satisfação aos pais, aos mais velhos, aqueles que tinham obrigação para conosco de nos educar. Vamos chegar no final do ano e falar: hoje eu estou já trabalhando um pouco da paz dentro de mim. Eu já consigo lavar um pouco a alma e tirar algumas sujeiras, algumas peças enferrujadas do orgulho, da vaidade, da mentira, dos crimes que eu cometo, às vezes escondidos. Todo mundo acha que o crime é cometido escondido, né? Não. Está tudo anotado na nossa caderneta lá em cima. Quando nós chegarmos lá depois da morte, porque nós continuamos como espírito, o mesmo espírito, aí nós vamos dar conta, prestar contas. Estamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, igual a todos, sofrendo muito, a solidão, o desprezo. Os amigos esqueceram, a família, às vezes, nos expulsaram de casa. Quanto sofrimento! Às vezes você fica o dia inteiro e não recebe um telefonema. Às vezes você fica a semana inteira e não recebe um abraço, um beijo. Às vezes não recebemos nem um bom dia, a não ser dos pássaros, dos cachorros, dos gatos, nossos amigos e irmãos. Às vezes o vizinho vira a cara para nós. Mas nós não podemos desistir, não. Vamos continuar firmes. Vamos nos melhorar. Se os outros estão fazendo, problema deles, eles vão ter que se acertar.
que a gente não faça mais com eles. Mas que não é fácil sofrer, não é não. Vamos fazer uma reflexão no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Nós estamos aqui desde 1968, procurando estudar, porque erramos muito, falhamos muito nas tarefas. Estamos preocupados em procurar nos melhorar para ver se quando a morte chegar, nós conseguimos sair desta vida passageira melhor do que quando aqui chegamos. Preparando o nosso futuro lá. Procurando chegar lá de cabeça mais erguida, de consciência mais tranquila, menos crimes e mais amor, mais acertos. As três grandes símbolos. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Cada um cumpriu a sua parte. A lei é a consciência do delito. Todos temos que saber estudar as leis e sermos resignados no cumprimento de seus ditames, das suas regras, das suas linhas de trabalho e de vivência. Antes da lei, o homem, sempre que o egoísmo exigia, tirava a vida de seu irmão. Ainda continuamos fazendo isso, mas já estamos agora com o conhecimento nas mãos. Matar era um ato de coragem, expressão natural da força, arredando do caminho um empecilho. Após o não matarás, que veio através de Moisés, dos mandamentos, o assassino foi tido em conta de pecado. Moisés veio e mostrou e recebeu os mandamentos, que são as linhas básicas das leis de Deus, que foram desenvolvidas por Jesus Cristo nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, Pedro, nas conversas de Jesus. Ele mostrou que nas leis de Deus não há espaço para a violência. E ele ficou preocupado e deixou um aviso que viria mais tarde um Consolador prometido, um conjunto de 5 livros básicos para fechar o cristianismo primitivo e nos orientar de vez de como nos comportarmos diante das leis de Deus, porque somos filhos dele. Como o homicídio, o roubo, o adultério, a cobiça e outras modalidades de faltas e de vícios em que o egoísmo humano costuma expandir-se, foram condenados. Vocês estão vendo que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio ainda continuam
soltos aqui pelo mundo materialista. Os homens matando as mulheres, fazendo sexo com as crianças, escravizando as crianças. Países destruindo povos com bombas terríveis. Vocês viram agora, todos os navios do Irã foram afundados pelos Estados Unidos. Quantas mortes, quanta violência. Mas estamos no caminho. Estamos buscando estudar a paz para saber lidar e edificá-la entre nós. Já estamos no caminho. Falta muito esforço de nossa parte. Ainda temos aí uns 1000 anos pela frente, mas só depende de nós. Desde então, sempre que o homem infringe este ou aquele preceito da lei, torna-se réu consciente do delito praticado. Com pleno conhecimento de causa, resulta a responsabilidade e, consequentemente, o sofrimento. Então, hoje nós já temos uma evolução. Hoje nós já estamos eliminando a pena de morte. O indivíduo faz, ele vai ser processado com o devido processo legal, no Estado democrático de direito, de acordo com as leis. Ele vai ter acesso à acusação e à defesa. E uma justiça que deve ser justa, que deve ser equipada com homens responsáveis, que estudem as leis e as pratiquem em primeiro lugar. E aí nós temos as cadeias, aonde nós vamos retirar essas criaturas por um período para que eles se eduquem ou reeduquem e voltem ao estado natural de viver em sociedade. Precisamos lutar melhor por isso. Estamos precisando de advogados que estudem, que parem de falar tanta bobagem como a gente está vendo, de juízes, promotores, defensores, policiais que ainda só matam, só querem o mal, só querem a corrupção, só querem ganhar cada vez mais. Vocês estão vendo aí os penduricários. As criaturas ainda estão desnorteadas com o materialismo, com as benesses, entre aspas, do materialismo que ainda está reinando. Assim se inicia o processo de regeneração. Quem faz vai ter que responder ao processo. Quem tenta um golpe de Estado, faz um planejamento para matar os outros, não pode ter anistia. Ele tem que pagar a pena pelo qual ele foi condenado. Nós precisamos ser mais honestos na sociedade. Parar com esse negócio de direita, de esquerda, desses grupinhos que não estudam nada. E querem que os criminosos sejam soltos. Só uns, os outros continuam lá, na cadeia. É interessante, não é? Como é que a ignorância faz conosco. Nós queremos soltar os nossos e o resto fica lá, mofando. Não, todos são iguais perante a lei. Aquele que faz tem que pagar pelos seus erros, de acordo com o que está na lei. De acordo com o que está na lei. Daí a beleza do Estado democrático de direito.
Daí a beleza da democracia, que é uma das criações de Deus para nós nos desenvolvermos. Ela foi muito bem trabalhada por Montesquieu na França, quando escreveu o Espírito das Leis, dividindo o poder em três. Ela foi muito bem trabalhada por Jean-Jacques Rousseau no Contrato Social. E depois ela continua sendo trabalhada até chegarmos aos dias de hoje, onde precisamos continuar desenvolvendo. Mas não podemos abrir mão da democracia, que é representada hoje no Brasil pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e todo um conjunto de leis que deve ser estudado e respeitado por todos, principalmente pelos juízes, advogados, promotores, defensores, militares e todos os cidadãos. Após o efeito da lei, vem a corroboração da graça. O Consolador manifesta-se agindo nos corações. É aí que Jesus envia o Consolador prometido, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, para mostrar a todos como funciona toda a máquina criada por Deus, toda a estrutura criada por Deus para os seus filhos queridos alcançarem pelos seus méritos e esforços a perfeição. Após o efeito da lei vem a corroboração da graça. O Consolador manifesta-se agindo nos corações. Sua influência é poderosa e eminentemente reformadora. Sob seu influxo, o homem sente fome e sede de aperfeiçoamento. Quer subir, quer ascender às regiões da luz, ao reino da espiritualidade. Não lhe basta o abaster-se do mal. Anseia pelo bem. O orvalho do céu fertiliza o coração, cujo desejo é produzir frutos. Das virtudes negativas estatuídas pela lei, passa às virtudes positivas geradas pela graça. E assim, ora sob a ação da lei, ora sob a influência da graça, o espírito vai realizando o senso da vida, que é a evolução. Vejam, nós precisamos estudar para saber o que é evoluir. Agora nós temos a doutrina espírita, o Consolador prometido, nos ensinando o que é a encarnação. É uma lei. A reencarnação é uma lei. A lei de justiça, a lei de causa e efeito. E a lei de que todos vamos alcançar a perfeição, porque todos somos irmãos, filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai. É isso que nós precisamos passar a estudar nas religiões, nas faculdades, nas famílias, nas instituições sociais, nas religiões que não estudam nada disso, nada. A lei, portanto, é um freio para coibir o mal. Quem se educa evita fazer o mal por causa da consciência. Ele está dirigindo e ele já sabe que se o sinal for vermelho, ele deve parar. Ah, mas não está passando ninguém. Ele deve respeitar a parada a si mesmo. Isso é que é o homem educado. Isso é que é o homem educado.
Ele acha um dinheiro na rua ou no shopping e vai entregar nos achados e perdidos, porque aquele dinheiro não é dele. No dia de pagar os impostos, ele paga os impostos, sem tirar um tostão de seus irmãos e da sociedade, sem roubar nada de ninguém, porque ele sabe que os impostos são a base para manter o mundo funcionando no bem. E assim nós vamos aprendendo a ser cada vez mais respeitadores, mais cumpridores das leis. Nós vamos criando dentro de nós um patrimônio que ninguém tira de nós, que é o amor. Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só fazendo com o próximo o que gostaríamos fosse feito conosco. Aprendendo a trabalhar a benevolência, a indulgência, o perdão, o silêncio, a caridade em todos os seus sentidos, A lei, portanto, é um freio para coibir o mal, a graça, um incentivo para promover o bem. A lei personifica a justiça, a graça, a misericórdia. Aquela corrige, esta aperfeiçoa. A lei corrige. A lei corrige dentro dos limites da lei. E a graça ajuda-nos a nos aperfeiçoarmos para o amor. Só praticando a caridade com tudo e com todos, aonde estivermos, até no quarto escuro, estaremos praticando as leis de Deus, a caridade, o respeito ao próximo. A lei vem primeiro, a graça depois. Da lei o homem se liberta pelo esforço, pela luta contra seus defeitos e imperfeições. A lei atua até onde termina a esfera humana. A graça ensaia o voo do espírito no plano divino, onde o céu não tem mais horizontes. O amor de Jesus e da doutrina espírita, que são a mesma coisa, vão nos ensinar a voar para Deus, com Deus, só praticando as leis de Deus. Jesus é o portador da graça, porque sua passagem pela terra assinala a época da difusão do Espiritismo, consoante estatue a velha profecia de Joel. No Tabor vemos transfigurados Moisés, simbolizando a lei, Elias, simbolizando os profetas, e Jesus conjugando leis e profetas como a imagem da graça, que é a suprema expressão do amor de Deus. Jesus é a suprema expressão do amor de Deus. Sem Jesus não somos nada, não somos ninguém. Precisamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de 1 a 4 horas por dia. Estudar mesmo, para nós começarmos a nos reformar, começar a nos conhecer melhor, tirando as coisas ruins de dentro de nós, limpando a nossa alma e semeando as leis do amor. É aí que vamos colher a caridade,
É aí que nós vamos ver que fora da caridade não há salvação. Mas isso tem que ser de dentro para fora, tem que ser estudado com muito esforço, com muita luta, para vencermos a nós mesmos, vencermos as tentações do mundo e podermos caminhar para a perfeição, para nos encontrarmos com Deus. Esse é um trabalho do melhor núcleo espírita, jurídico espírita do Brasil. E nós falamos isso não é por orgulho nem vaidade, não. É porque esse é o trabalho que todos deveríamos fazer em casa, nas repartições públicas, nas religiões, parar com esse negócio de sermão, de palestra, de seminários, de congresso, parar e estudar e nos reformarmos para sermos os verdadeiros agricultores, semeadores no terreno de Deus, de suas bem-aventuranças, de seus ensinos trazidos por Jesus, por Moisés, por Jesus e pelo Consolador prometido. Esse é o trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Um abraço fraternal a todos, a todas, aos jovens. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, Marcelo Paes Barreto, como aluno aprendiz do amor e da caridade, porque fora da caridade não haverá salvação para nós. Um abraço fraterno a todos os senhores e senhoras. Muita paz.